E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Momento Positivo. Eu sou o professor Arlindo Pires Lopes, da disciplina Mecânica 1, e o assunto de hoje é diagrama de corpo livre. Então nós temos um pórtico plano aqui, submetido a um carregamento uniformemente distribuído, de 20 kN. Temos dois carregamentos pontuais, um de 50 kN e o outro de 100 kN. E o objetivo é determinar o diagrama de corpo livre com o intuito de se obter os esforços internos da estrutura. Que esforços internos seriam esses? Momento fletor, esforço cortante e esforço axial. Para tanto, nós vamos proceder da seguinte forma. Passo número 1, nós vamos determinar as reações de apoio, que já foi visto num vídeo anterior. Nós vamos separar a estrutura em nós e elementos. E, por fim, nós vamos utilizar as equações da estática, que nada mais é do que aplicar as equações de somatório de forças x, y e momento num determinado ponto igual a zero, para que a gente obtenha o equilíbrio da estrutura. Então, nós temos aqui no ponto A e no ponto E as reações que foram obtidas anteriormente, tá? Então, agora nós vamos dividir essa nossa estrutura em nós e elementos. Então, é como se a gente estivesse explodindo a nossa estrutura, onde a mesma consiste de 4 elementos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, e os seus respectivos nós. Nó A, nó B, nó C, nó D e o nó E. Então, nós vamos começar a fazer o equilíbrio a partir do nó A, indo pelo elemento 1, nó B, elemento 2, nó C, elemento 3, vamos para o nó 4 e, finalmente, vamos chegar no nó E com a respectiva reação de apoio no nó E. Se esse valor no nó E for igual à reação de apoio, significa que o nosso exercício está correto. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Começar pelo nó A, colocando as equações, as reações de apoio, que são 50 e 47,5. E aqui nós vamos proceder somatório de forças x e y. Observe que no apoio não existe momento, então, portanto, essa equação não será utilizada. Então, nós temos as reações de 50, 47,5, com direções contrárias às nossas reações de apoio, tá? E nós vamos obter também o equilíbrio no elemento 1. Então, observa que no nó A, com a extremidade inicial do elemento 1, deve estar em equilíbrio. Portanto, nós temos o 47,5 e o 50, com os vetores no sentido contrário aos vetores em azul. E agora nós temos que fazer o equilíbrio no final do elemento 1. Novamente, somatório de forças em x e y, só que agora, neste ponto aqui, nós temos que calcular um momento fletor, que eu estou chamando aqui de momento fletor no nó J do elemento 1, ou seja, na extremidade final do elemento 1. Então, nós vamos fazer somatório de momentos em torno do ponto J igual a zero. E aí nós obtemos que o MJ é igual a 150 kN/m. Então, esse MJ aqui, ele vai se tornar 150 kN/m no sentido anti-horário. Tá? Então, nós vamos proceder agora o equilíbrio do nó B de bola. Colocamos o momento no sentido contrário ao do elemento 1 e vamos fazer somatório de forças em x e em y no nó B, que é o 50 e o 47,5. Observa que agora nós temos que equilibrar
esta parte do nó B, que nada mais é do que a continuidade do nó B com o elemento 2. Então, observa que nós temos o momento de 150 kN e o carregamento vertical de 47,5. Nós não temos o valor horizontal em X, porque os 50 kN do vetor verde vai se cancelar com a carga externa de 50 kN que está atuando no ponto B. Então, 50 menos 50, 0. Portanto, neste ponto aqui não tem cargas axiais. Portanto, quando nós formos equilibrar o nó inicial do elemento 2, nós temos apenas o vetor de 47,5 apontando para baixo e o respectivo momento fletor de 150 kN/m. Então, o que nós vamos fazer agora? Equilibrar a outra extremidade do elemento 2. Vou chamar nó I o nó inicial, nó J o nó final. Vamos colocar aqui um FJ para determinar quem é esse esforço interno. E vamos utilizar somatório de forças na direção vertical igual a 0. Se tiver para cima, é positivo. Então, nós temos 47,5 para baixo, 20 vezes 4, porque é um carregamento uniformemente distribuído, que nada mais é do que a área desta figura, e temos o FJ para cima. Então, nós obtemos que o FJ é igual a 127,5. O que está faltando aqui? Está faltando o momento fletor MJ. Então, da mesma forma que nós fizemos para o elemento 1, vamos fazer para o elemento 2, aplicando o somatório de momentos em torno do ponto J igual a 0, aonde nós vamos obter que o MJ é igual a 200 kN/m. Então, observa que tem a influência do MJ, tem também a influência dos 150 kN, tem o 47,5 vezes essa distância, que é 4, e tem também a carga uniformemente distribuída, 20 vezes 4, que está atuando no centro de gravidade do elemento 2, vezes metade da distância de 4, que é 2. Portanto, o MJ é igual a 200 kN/m. Então, agora vamos equilibrar uma extremidade do nó C. Então, fazemos do mesmo procedimento, somatório de momentos e somatório de forças num determinado ponto para obtermos o equilíbrio. Observa que o 200 continua aqui e o 127,5 também, só que com os vetores contrários. Então, antes de equilibrarmos o elemento 4, vamos para o elemento 3. Então, nós temos o elemento 3 com um nó I inicial e vamos obter o MI, porque a carga de 100, quando fizermos somatório de forças na direção Y, nada mais é do que a carga de 100 aplicada no nó D. Portanto, o MI, nós vamos fazer somatório de momentos em torno do ponto I do elemento 3, igual a 0, e nós obtemos que o MI é igual a 200, que nada mais é do que o 100 vezes a distância de 2 metros, lembrando que momento fletor é força vezes distância. Portanto, nós temos que o MI é igual a 200, e aí nós podemos fazer o equilíbrio deste ponto do nó C, ou seja, a outra extremidade do nó C. Observa que o nó C possui 3 extremidades. A extremidade que liga o elemento 2 ao nó C, a extremidade que liga o elemento 3 ao nó C e a extremidade que liga o elemento 4 ao nó C. Então, fazendo o equilíbrio da extremidade que liga o elemento 3 ao nó C, nós temos 200 kN/m e os 100 kN para baixo. Então, desta forma, nós podemos equilibrar a última extremidade do nó C, que nada mais é
do que o somatório de 127,5 mais 100, que dá 227,5 para cima. Observa que os momentos de 200 eles se anulam, portanto, na extremidade do elemento 4 não possui momento fletor. E nós temos aqui uma carga de 227,5 apontando para baixo no elemento 4. Então vamos prosseguir com o equilíbrio do final do elemento, do nó 4, que nada mais é do que 227,5 para cima. Finalmente vamos equilibrar o nó E, com 227 para baixo e 227,5 para cima, que é a nossa reação de apoio que nós encontramos no passo número 1 deste problema. Portanto, senhores, nós temos o diagrama de corpo livre do pórtico em questão. O que esse diagrama de corpo livre nos fornece? Todos os esforços internos na estrutura como um todo, seja nos elementos ou seja nos nós. Então, se eu quiser dimensionar as minhas conexões, por exemplo, conexão no nó B, conexão no nó C, são esses esforços internos que nós vamos utilizar para o dimensionamento, logicamente utilizando a respectiva norma. E se nós formos dimensionar as nossas fundações, seja no nó A ou no nó E, nós temos também os respectivos esforços internos. E aqui tem um diagrama de corpo livre sem os nós, utilizando-se os elementos apenas. Então temos os esforços internos em cada elemento. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Então aqui está o resumo. Portanto, este assunto ele é de extrema importância, uma vez que só de olhar para a estrutura você já consegue visualizar os esforços internos que estão ocorrendo na estrutura em questão. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Se vocês quiserem saber mais informações, é só acessar o Linktree/Arlindo Pires Lopes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Momento Positivo, onde postamos conteúdos relacionados à engenharia. E ainda, você pode se inscrever no mural do professor Arlindo, onde você recebe informações sobre palestras, cursos, pós-graduação e concursos. Tá bom? Então até a próxima videoaula e um forte abraço.